cafezinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alberto. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Ah, tá conseguindo me ouvir, né? Perfeito, perfeito. Deixa o povo ir acordando aqui. Deixa eu ir chamando a galera para ir despertando aí para o nosso papo matinal de hoje. Bom dia, Vini. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Dandan. Tudo bem? Como é que tá aí? Sexta-feira? E aí, é Mato Campelo? É novo aqui. Pode não ser novo seguidor, mas é novo aqui no Papo Matinal, pelo menos. Seja bem-vindo. Falo com vocês, ó, permaneçam aqui. Permaneçam aqui. Não fujam. Não fujam. Eu tô insistindo isso toda a live, cara. Porque é importante isso, tá? Tô falando pra vocês ficarem na live por causa de mim, não, cara. Eu falo disso por conta da importância da permanência nas coisas, tá? A gente tem que remar contra o sistema nesse aspecto aqui. A rede não ajuda a gente nisso. Permaneçam aqui, cara. Permaneçam aqui. Demorem nas coisas. E aí, tudo bem? Como é que foi a quinta-feira? Chegando agora ao final de semana. Qual o planejamento do final de semana? Deixa eu contar uma novidade pra vocês, cara. Bom dia, Emanuel. Bom dia. Seja bem-vindo, Emanuel. Vocês vão receber aqui uma notícia de primeira mão, ó. Nós estamos chegando aqui no 29º Papo Matinal. Semana que vem, bem, se amanhã eu conseguir fazer... Se amanhã eu conseguir fazer, amanhã é o 30º. Amanhã é o 30º. A gente vai começar eu vou aproveitar um pouco desse momento agora mais de férias e de um pouco mais de tempo, que eu tô conseguindo fazer o Papo Matinal em casa. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, mãe, sua bênção. E a gente vai fazer um papo matinal compartilhado. Ou seja, eu vou trazer alguns convidados aqui com vocês para a gente conversar sobre alguns temas específicos. Obviamente que os temas vão ter super a ver com aquilo que aquele convidado tem de melhor. Então, cara, preparem que vai vir muita gente boa aqui. Tá? Vai vir muita gente boa. Se acompanharem, quem já me acompanha um tempo aqui, já viu meus stories, tudo bem, sabe as pessoas que eu conheço, que eu tenho convívio aqui, e eu vou trazer gente muito boa aqui para vocês para estar conosco aqui no nosso Papo Matinal. Então, segurem a onda, tá? Eu não sei ainda se eu vou deixar gravado o Papo Matinal compartilhado aí com esses amigos. Então, é muito importante que vocês estejam ao vivo, tá? Vocês estejam ao vivo aí. Vou trazer gente de tudo que é lugar desse Brasilzão aqui, e até fora do país, pra gente bater um papinho. E com certeza aí eles vão ter muito a acrescentar também para a vida de vocês, para essa dinâmica que nós estamos vivendo agora, de viver uma vida com um propósito, de viver uma vida de fato assim, né, responsável, se responsabilizando, né? Porque as nossas responsabilidades, elas nos salvam, não é isso? As nossas responsabilidades nos salvam. Guardem isso. Beleza, 7h35 aqui, o tempo aqui urgindo e correndo. Vamos começar o nosso tema de hoje, beleza? Hoje eu quero falar com vocês do seguinte, ó, não façam da vida de vocês um jogo de Tetris. Quem aqui já jogou Tetris? Bom, o pessoal que me segue aqui, estatisticamente, que eu já vi lá, na grande maioria depois da casa dos 30. Então tenho certeza que todo mundo aqui já teve um brink game daquele, né? Numa época um pouco antes de ter celular, de ter essas coisas todas.
Quem viveu essa etapa aqui, né? Que tinha aquele joguinho, aquele Brink Game, que era um jogo de Tetris. O jogo de Tetris é aquelas, para os mais novos aí, que talvez não saibam, né? Aquelas pecinhas, né, que você vai encaixando e conforme ela forma as fileiras, ela vai abaixando. Você não pode deixar chegar até o teto. Então, ou seja, você tem que aproveitar o máximo do teu espaço. Quem já jogou Tetris aqui? Comenta aí pra mim aí. Assim, ó, levanta a mãozinha. Comenta aí. Quem já jogou Tetris? Quem brincava de Tetris? Bem, rapaziada, vamos lá. O que acontece, né? Eu tenho... Ó, a Juliana aí. Julian Pedroso, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, Julian. Também nunca te vi aqui. Seja bem-vindo. Permaneça conosco aqui, cara. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Foco aqui no tema, pra gente começar o nosso papo matinal aqui de hoje, diretamente no tema. Bem, meus amigos, eu tenho falado com vocês insistentemente sobre uma forma de analisar a vida, sobretudo a nossa vida material, a vida nesse mundo. Não estou falando aqui da vida espiritual, mas que tem repercussões na vida espiritual, né? Nós somos um composto. Vocês já ouviram falar disso aí? Já? A filosofia fala muito disso, né? Que nós somos um composto, né? Nós somos um composto de corpo material e de uma alma espiritual. E isso é inseparável em nós, né? De tal forma que a nossa alma não opera sem ser no nosso corpo. E o nosso corpo também ele não tem vida propriamente dita ali, né? Não tem toda a sua pujança sem a alma. Então o ser humano ele é um composto. De tal forma que as nossas ações espirituais elas precisam do nosso corpo também. Então, é natural, por exemplo, aqui nos atendimentos, qual é a primeira? Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Mais uma vez, que bom, mantendo a constância aí conosco. É normal as pessoas chegarem no consultório, nos atendimentos aqui, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? É cuidar do personagem. Lembra lá daquele esquema? Nunca esquece esse esquema das 3 pessoas, tá? Isso é fundamental para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Um roteirista que vive no futuro com esperança. Um personagem que vive no presente, no palco da vida. E vive se temperando das presenças, amando as coisas que estão no mundo. E um crítico que olha para trás na vida e faz juízo das coisas, né? Faz juízo, sempre em busca de uma verdade, né? E que é formado por um corpo, uma crença, né? Uma crença, uma fé. Funciona a nossa vida, a nossa personalidade, ela funciona como se fosse num teatro, tá bom? Como se fosse num teatro. Pensa, um teatro tem o quê? Ele tem alguém que traz o roteiro da peça, um personagem que sobe no palco da vida e vive esse roteiro, e uma plateia que funciona como crítico, né? Que aplaude, taca tomate, que critica. A nossa vida ela funciona nesses 3 tempos. Você consegue ver aqui, né, um Rafael que vive no futuro, fazendo planos, roteiros, tendo esperança de que tal coisa vai dar certo ou vai dar errado. Você tem ali, né, também um Rafael que sobe no palco da vida. Né? Você tem um Rafael também que sobe no palco da vida e vive pelas presenças, né? Se orientando por aquilo que apresenta na frente dele, amando e se temperando daquela presença. E um Rafael que vive no passado, que julga aquilo que foi feito, se o roteiro foi vivido pelo personagem, enfim. Tem outras lives específicas que eu falo disso com um pouco mais de cuidado, mas nunca tirem isso da mente de vocês. A nossa personalidade ela funciona em 3 pessoas. E como eu usei o nome do Rafael aqui, você pode pensar no seu nome também aí. Existe uma Patrícia do presente, do passado, do futuro. Existe um Maurício, presente, passado, futuro. Existe um Daniel. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Pois bem, eu falava para vocês que é importante a gente analisar a vida material, porque a nossa vida espiritual, ela emula aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Tá? Ou seja, a melhor forma da gente se posicionar num mundo metafísico é aprendendo a se posicionar num mundo físico. Porque o mundo físico ele é a criação de Deus, tá bom? Ele é a criação de Deus. Então, está aqui no mundo físico, na engenharia do mundo físico, da nossa vida nesse mundo, está nessa engenharia um pouco do pensamento de Deus. Essa é a única forma que nós temos de conhecer melhor a Ele. Tá? Aí você vai falar, Maurício, mas e a Sagrada Escritura e a Bíblia? Olha, o que a história da Bíblia e a Sagrada Escritura elas nos trazem? Um Deus que se fez homem, ou seja, que se encarnou nesse mundo material
e que nos ensinou um pouco como viver com a sua própria vida. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está mostrando no mundo, como funciona o mundo espiritual. Então, não esqueçam disso. É muito importante que a gente aprenda a se posicionar nesse mundo. Porque se posicionando nesse mundo é que também nós aprendemos a se posicionar nas coisas imateriais da vida. E para isso, né, para a gente poder se posicionar, há muito tempo atrás teve um carinha lá, né? Não sabe nada da vida, né? Um tal de Aristóteles aí. Não sabe nada. E que ele falou sobre 10 categorias no qual a gente analisa, a gente pode ver o mundo real, né? E é muito importante que vocês tenham essas categorias na cabeça de vocês, tá? Ah, Maurício, precisa decorar as categorias? Ah, cara, eu acho bom sim, entendeu? Tem gente que fala que, não, só conhece aí, porque a gente já opera naturalmente assim. É, cara, naturalmente a gente opera assim, mas quando a gente vai entendendo o que a gente está fazendo, quando a gente vai inteligindo, ou seja, entender por dentro, né, como que funcionam as coisas, a gente consegue dominar melhor o processo da nossa vida. E existe um momento do nosso dia, né, que é o momento quando o crítico vem à tona, que é esse momento do final do dia, onde normalmente a gente repassa, ou deveria fazer isso, né, repassa o que aconteceu no nosso dia e se prepara para construir o próximo dia, tá? E se prepara para construir o próximo dia, esse momento que nós chamamos de exame de consciência, que é fundamental que nós tenhamos. Ah, Maurício, por que é fundamental eu ter exame de consciência? Porque é o seguinte, meu amigo, a maioria das pessoas fazem o seguinte, elas fazem planos para a vida, né? Aí o plano dá certo, ela abandona o plano. Pô, não é assim. Todo plano humano ele é imperfeito. Você faz um plano pro seu próximo dia. Ah, vou fazer isso, fazer aquilo, depois eu vou fazer isso, aquilo. Aí deu errado. O que você tem que fazer? Você reavalia o plano, o processo é cíclico. Reavalia o plano e conserta o teu dia. Conserta o teu roteiro de amanhã. Tá entendendo? Faz de novo. Muda a forma como você vai conduzir aquilo. E como que você pode fazer isso? Você tem que estar atento a isso. Você tem que ter essa pessoa que olha para o passado e faz esse exame de consciência. E aí, na hora de fazer esse exame de consciência, é fundamental que você saiba as categorias. Ah, Maurício, eu faço naturalmente. Mas se você tem consciência do que você está fazendo, você domina melhor o processo. E quais são essas categorias que a gente está falando aqui? Aristóteles dizia que quando a gente olha para uma coisa material, por exemplo, um objeto, existem várias formas assim que a gente olha, prismas, né? A nossa razão, a gente não tem uma visão holística da realidade, assim, pum, tenho noção de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente consegue olhar isso por partes, né? Então veja, a primeira coisa que nós olhamos para uma coisa e obtemos, e a gente consegue obter, né? A gente chama de substância ou essência. E isso, observa que não é muito bem um processo racional, existe um certo tipo de conhecimento por presença. Então quando eu estou diante disso daqui, ó, na minha mente já se forma o seguinte, xícara. Eu já sei mais ou menos o que ela é e para que ela serve, qual a função dela no mundo. Eu já sei mais ou menos o que é isso aqui. Eu sei a essência disso. Eu capto isso no instante em que essa xícara se coloca na minha presença. Então, a essência, a substância da coisa, nós transformamos na linguagem através de uma coisa chamada nome. Chamada substância, substantivo, né? Tem um substantivo que nomina isso. Então aqui, xícara. A gente olha para isso aqui. Olha para cá, garrafa. Olho para cá, fone de ouvido. E quando eu estou diante de alguma coisa que eu não sei o que é, observa que em mim aparece o quê? Uma espécie de medo, de receio. Por quê? Porque eu estou diante de uma coisa que eu não domino nem o básico dela. Eu não sei nem dizer para você o que aquilo é. Eu não sei dizer para você a ousia, a substância daquilo, ou seja, o terreno onde aquilo ali está plantado. Isso é o significado de ousia, né? De substância. Então, o que é aquilo ali? Eu não consigo limitar aquilo ali, não consigo dar um nome para aquela coisa. Mas a substância, ela não é a única coisa que nos faz dominar. Ela é só uma categoria. Uma categoria que é como o terreno onde tudo acontece. Dentro desse terreno aqui que nós chamamos de xícara, emana dela também uma qualidade. Eu posso dominar esse objeto aqui conhecendo um pouco mais dele. Veja, eu olho aqui para a xícara e eu vejo assim, cara, ela é branca. Ou seja, eu já limitei o meu conhecimento. Ela não é amarela, ela não é preta, ela não é rosa, ela não é cinza, ela é branca.
Então veja que eu já tenho um domínio maior sobre isso. Eu posso dizer para você que ela é de médio porte, que ela não é grande, ela não é pequena. Observe que eu estou falando aqui para vocês o quê? Adjetivos. Eu estou adjetivando, eu estou dando uma qualidade para a caneca. Então falamos, existe uma categoria para falar da substância, uma classe gramatical, um substantivo. Existe um adjetivo aqui que nomeia isso aqui, que dá uma qualidade para minha... E existem outras categorias. Eu não vou ficar explicando categoria por categoria aqui. Mas observa que a gente fala da substância, a gente fala da qualidade dela, que são os adjetivos, a gente fala da quantidade, que são os numerais. Existe um momento que eu aprendo a contar as coisas, né? Se vocês olharem as crianças, vocês vão perceber isso. Quantidade. Existe um espaço que ela ocupa. Existe um tempo. Existe um tempo em que isso daqui acontece. Por exemplo, a caneca está comigo agora. Ela poderá não estar amanhã, ela não poderá estar daqui a pouco. Então existe substância. Vamos lá, vou enumerar todas aqui, tá? Vamos lá, as 10 categorias. Substância, quantidade, qualidade, espaço, tempo. Aí vamos lá para o domínio dos verbos agora. Ação, reação, relação, estado e hábito. Essas são as 10 categorias. Aristóteles viu lá que essas 10 categorias, elas são as possibilidades, são prismas possíveis pelo qual eu posso ver o mundo e analisá-lo. O que tem de interessante nisso aqui, Maurício? Você tá me enchendo o saco aqui, são 7h30 da manhã, minha cabeça tá explodindo, o que você tá querendo dizer com esse troço todo aí? Já tô até com a tentação de fugir da live. Uma hora parece que é aula de filosofia, uma hora parece que é aula de português, mas eu tô falando de vida. Olha aí pro tema lá em cima, que tá escrito lá em cima, ó. Papo Matinal 29, né? O que acontece? Não faça da sua vida um Tetris. É porque eu posso lidar com cada uma dessas categorias com uma espécie de pressão ou com uma espécie de depressão. Tá entendendo? Eu posso lidar com cada uma dessas coisas uma espécie de pressão ou de depressão. Eu posso estar pressionado numa categoria ou eu posso estar expansivo nessa categoria. E essa pressão ou essa expansão dessas categorias, elas vão formar um fenômeno que vocês ouvem por aí, chamado de ansiedade, depressão. Ah, mano, isso o que é uma ansiedade? Uma ansiedade é uma compressão em uma dessas categorias ou em mais de uma dessas categorias. E o que é uma depressão? É um espraiamento em uma dessas categorias. Então observa aqui, vou contar uma experiência para vocês aqui da minha vida. Prestem bem atenção nisso aqui. Vocês sabem aqui que eu sou da Marinha, né? Tenho 20 anos de Marinha aqui. E obviamente que algumas das minhas experiências de vida foram embarcadas. Então, lá em 2020, eu estava embarcado num navio patrulha oceânico. E qual era a nossa tarefa? A nossa tarefa é que a gente fazia uma patrulha para além da costa, né? Para dentro do mar, ou seja, um lugar onde os patrulhas menores não alcançavam. E onde muitas das vezes até helicópteros não chegavam. E dentro dessa patrulha, não só a patrulha, parte de segurança, né, tudo mais, patrulha naval que a gente chama, inspeção naval a gente fazia também, mas a gente também fazia muito questão de socorro. Socorro aqui, quando eu falo socorro, estou falando aqui para vocês de pessoas, tá bom? Ou seja, por exemplo, cara, tem um cara passando mal num navio mercante lá no meio do mar, lá a 600 milhas da costa. Não sei nem se vocês têm noção de que distância é essa. 600 milhas da costa, para vocês terem uma noção, é meio caminho do Brasil para a África. Tá entendendo? É para lá, para meio caminho lá, do Brasil para a África. No meio do Atlântico. Lá, helicóptero não chega normal assim para ir e voltar com própria autonomia. Então ele precisa ou de um navio que tem uma plataforma junto com ele, né? Então o resgate tem que ser através desse navio. Então era natural a gente fazer essa travessia. E eu fiz algumas missões na África também, de combate à pirataria lá no Golfo da Guiné. Então era comum a gente cruzar ali o Atlântico e isso daí levava ali, sei lá, seus 10, 12 dias, né, de travessia. Então, eu sou oficial de máquinas, né, eu ficava muitas das vezes mergulhado dentro da praça de máquinas do navio. Então o que acontecia comigo? Eu estava dentro de um navio, num espaço confinado,
sem ver a luz do sol, o navio é de marinha, né, todo cinza, dentro de uma praça de máquinas, apertado, ouvindo barulho de motor. O que eu comecei a observar em mim? Eu comecei a observar dentro de mim uma espécie de angústia. E aí, em que as categorias elas me fizeram analisar? Quando eu ia fazer meu exame de consciência, eu falei, cara, por que eu estou tão angustiado? Eu ia repassando categoria por categoria da minha vida. Eu ia olhando assim, cara, qual é a substância da minha vida? Vamos ver aqui, como tem sido os meus dias, qual é a qualidade dos meus dias, a quantidade de coisas que o meu dia tem. Pô, como eu estou me relacionando com o tempo, como que eu estou me relacionando com o espaço. Opa, o espaço. Peraí, o espaço. Cara, eu estou num lugar apertado, né? Eu estou num lugar aqui que eu fico o dia inteiro apertado, meio que enclausurado. Ah, Maurício, é óbvio que você vai sentir uma angústia. Você está compressivo no espaço. Então, como é que eu criei a terapêutica para mim? Eu mesmo criei ali a terapêutica comigo através do meu exame de consciência. Eu olhei e falei o seguinte, eu preciso ter momentos no meu dia onde eu possa descomprimir isso. Então, beleza, eu fiz 2 momentos no meu dia. Ao acordar, quando ali estiver nascendo o sol, eu vou lá para o convés externo e vou abrir as portas. Eu vou lá para o passadiço. Eu não dava serviço no passadiço nessa época, eu era o chefe de máquinas do navio. Então eu vou lá para o passadiço e vou olhar o mar. E existe uma coisa, uma experiência que eu não sei se vocês conseguem alcançar, mas conseguem imaginar com certeza, talvez por filme, que é uma experiência muito bacana de quem vive no mar, né? Quando você está no meio do oceano, você olha ao redor, tu não vê nada, tu só vê água. Água e o encontro da água com o céu. Então, contemplar com os meus olhos, fazer o meu personagem estar na presença de uma imensidão, isso fazia o meu interior fazer isso aqui, ó. Porque eu me descomprimia no espaço. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar, cara? É importante que vocês me deem esse feedback, tá? Todos vocês aqui, eu tô vendo aqui que tem 4, 5 pessoas aqui que estão aceitando o desafio, estão permanecendo comigo aqui no Papo Matinal. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo pra vocês? Dá um joinha, dá um ok. Interage aqui, cara. Podem perguntar. Se eu não puder responder, eu vou seguir adiante. Mas se eu puder responder, eu vou parar aqui e vou responder vocês com relação à pergunta de vocês. Mas observe o que acontece. Acontece esse espraiamento, essa tranquilidade, essa coisa de tipo assim, ó. E eu colocava um outro momento no meu dia também. Quando chegava à noite, e eu tinha a oportunidade de ir um pouquinho no convés externo, porque não pode ficar andando muito, porque fica um breu, né? Fica tudo escuro. Mas você olha pro céu, e você vê aquele céu estrelado, que assim, estrela cadente é fichinha nesse momento, né? É toda hora que você vê. Porque o céu tá preenchido, assim, é muita coisa no céu. Então essa foi a terapêutica que eu fiz para poder me aliviar da angústia. Por quê? Porque eu estava pressionado no espaço. Veja, meus amigos, agora que está entendido isso aqui que eu estou falando para vocês, vamos ao tema de hoje. O nosso mundo hoje, sobretudo aqui no Brasil, na vida que a gente vive, nós que estamos inseridos num contexto digital, seja profissional ou não, você aqui que tem uma rede social, você que usa a internet para muita coisa, que assiste vídeo no YouTube, ou você que trabalha com isso, né, cara, eu trabalho com marketing, eu trabalho com social media, eu sou psicoterapeuta, tô todos os dias aqui vendendo meu produto na internet. Ou ainda que você não faça isso, simplesmente se você faz uso do seu WhatsApp, né, do seu WhatsApp, só faço uso aqui do meu WhatsApp para poder conversar, falar com as pessoas, né? Se você faz isso, você está inserido num mundo muito mais compressivo do que depressivo, tá? Ah, Maurício, mas não é verdade. Eu já comecei a chegar aqui no teu conteúdo exatamente porque eu estou vivendo uma depressão. Porque eu estou vivendo um período de tristeza. E eu vou explicar essa depressão, porque ela acontece com você, tá? Mas observa que o movimento inicial, na grande maioria das vezes, ele é um movimento ansioso. Ele é um movimento que te comprime, compressivo. E isso acontece, cara, porque você brinca de Tetris com uma penca de coisa na tua vida. Não é verdade? Eu brinco aqui com a minha esposa, né? Que a minha esposa é uma pessoa muito esperta, assim, né? Muito dinâmica, muito
eficaz, né? Aí, por exemplo, existem momentos da nossa vida que a gente mora em casas grandes por causa da manhã. Eu me mudo muito, né? Só pra vocês terem noção, em 10 anos de casado nós já nos mudamos 8 vezes, tô mudando a 9ª. Então assim, eu me mudo bastante mesmo. De cidade e dentro da mesma cidade. Então já houve ocasiões em que eu morei em casas grandes, já houve ocasiões em que eu morei em casas menores. E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer compras, e aqui em casa são 5 crianças, as compras precisam ser generosas, né? E aí acontece às vezes assim, da gente chegar lá e fazer aquela compra gigantesca, mas a nossa casa é pequenininha. Cara, aquilo me deixa às vezes irritado, né? Porque eu fico compressivo. Mas minha esposa, ela tem essa habilidade, né, de organização. Ela fala assim, não, fica tranquilo que eu vou organizar aqui na geladeira. E aí ela vai organizar. Pá, pá, pá. Parece um Tetris. Ela fala, pronto, coube tudo na geladeira. E por um lado, eu tenho uma grande admiração por essa capacidade dela, porque ela é muito produtiva, né? Então ela consegue realmente colocar cada coisa no seu lugar. Mas eu me pergunto também algumas coisas assim, cara, e se eu precisar de alguma coisa que está lá atrás? Aí tem que desmontar tudo. Então se por um lado a nossa vida ela precisa, no campo profissional, em algumas coisas muito objetivas, uma certa produtividade, nós precisamos aprender a lidar com essa dialética da produtividade e com a vida humana mesmo como ela é. Porque se eu começo a brincar de Tetris com tudo na minha vida, o que você vai experimentar no teu peito? Você que entendeu aqui, que acompanhou a aula até aqui agora. O que você vai experimentar? Tu vai experimentar a porra de uma angústia, cara, de uma ansiedade. É óbvio que se o teu cronograma, eu falo lá pra vocês, montem uma rotina pra vocês, mas a rotina de vocês não tem nem sequer um intervalo de 5 minutos de uma atividade pra outra, né? O tempo que você define para algumas coisas que são super complexas ou que precisam de uma contemplação, de um momento, ali vocês definem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vocês fazem aquele cronograma atropelado. Ou vivem aquela vida do tipo assim, cara, tem que dar para fazer tudo, né? O que você vai ficar? Tu vai ficar compressivo no tempo, meu amigo, que é uma das categorias. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você hoje aqui? Para você olhar aqui, tá chegando tua sexta-feira. Cara, para de fazer um Tetris na tua vida, tá entendendo? Tá entrando o final de semana agora, e para muitos de vocês eu tenho certeza que o sábado de vocês tem 5, 6 eventos para vocês viverem. E aí depois você fala assim pra mim, nossa, o final de semana passou tão rápido. Claro que passou rápido, você passou um final de semana atropelado, cumprindo um monte de exigência social, e a maioria dessas exigências sociais que você começou a cumprir, desses compromissos que você arrumou, a maioria deles nem sequer tem a ver com a vocação da tua vida, tu tá entendendo? Nem sequer tem a ver com aquilo que você tem que fazer. Ah, Maurício, mas eu sou um boa praça, eu tenho vários amigos. Opa, alto lá. Você tem vários amigos ou você tem vários colegas? Vários colegas. Você nunca se colocou numa situação no qual você teve que definir ou decidir ou perceber se realmente são amigos. O saudoso professor Olavo de Carvalho, ele falava uma coisa, né? Numa das aulas dele do COF, ele dizia o seguinte, quer conhecer um amigo? Peça dinheiro emprestado para ele. Peça dinheiro emprestado. Você tem um monte de colega, né, cara? Um monte de coleguinha que faz um monte de coisa com você, né? Que divide um monte de coisas com você, que olha para a mesma direção numa série de coisas, porque a amizade é isso. Idem vele, idem nole. Olhar para a mesma direção, amar as mesmas coisas, odiar as mesmas coisas. Aí tem vários amigos que jogam beach tennis com você, que jogam futebol com você, que vão pra praia com você, que estudam coisas da igreja com você. Beleza. Aí tu chega lá pra um amigo desse daí, quando tu estiver na merda, e tu fala pra ele assim, ó, por favor, me empresta um pouquinho de dinheiro. Aí você me diz aí, cara, de 10 que você pedir, eu vou falar pra você, 9 vão chegar pra você e vão te passar um sermãozinho de vida. Eu vou chegar e vou ficar te dando um prazo pra tu devolver a merda do dinheiro. Tá entendendo? Eu vou ficar dando prazo pra você devolver a merda do dinheiro. Quer conhecer um amigo? Pede alguma coisa que dói na carne dele, porra. Pede uma coisa que dói na carne dele. Pra você ver só. Pede uma coisa. E aí você vai ver quem são as pessoas que vivem um sacrifício por você. Você vai ver isso. Você vai ver, porra. Então o que eu tô querendo dizer pra você? Aí você se comprime o teu dia todo com uma penca de atividades sociais, um monte de coisa pra tu fazer, né? E grande parte dessas coisas que você tem pra fazer são pessoas que estão nem aí pra você, pô. Olha só, eu não tô dizendo que a gente não tem que estar com as pessoas que às vezes não ligam pra gente. Nós, seres humanos, cara, vivemos de amor, nos alimentamos de caridade.
Tá? A gente precisa fazer isso para viver. Isso é a substância da nossa vida. Amar, amar, amar. Deus nos criou para isso. Então sim, muitas das vezes você vai ter que estar com aquela pessoa que é egoísta, que não quer nada com você, mas porque a sua presença é importante naquela vida. É uma atividade de apostolado. Mas o que eu tô querendo dizer para você é quando você abandona a tua vida vocacional, tá entendendo? Para você tá vivendo milhões de atividades. Você é pai lá de 3, 4 filhos. Né? Mas tu acha que tu pode ficar 1h30 na academia. Tu acha que tu pode ir pro beach tênis e ficar jogando 2 horas de beach tênis. Ah, porque eu preciso de lazer, porque eu preciso de fazer não sei o quê, porque eu preciso fazer não sei o que lá. Porque você botou uma penca de exigência na tua vida, tá entendendo? Tu botou uma penca de exigência na tua vida, pelo amor de Deus. Você vai quebrar. Essa tua vida não é humana, porra. Essa tua vida não é humana. Tu vai quebrar, cara. Não há espaço pra tudo isso na tua vida. Tenta pensar na vida do teu bisavô, do teu tataravô. Se ele tinha a quantidade de informações, a quantidade de coisas para fazer num dia. Eu vou te falar uma coisa. Para você ir há um tempo atrás, sei lá, num órgão público para resolver um problema de uma identidade, uma coisa dessa, tu levava um dia inteiro, cara. E se por um lado é ótimo que hoje as coisas são mais express, você faz pela internet, por outro lado, ela vai roubando de você essa substância humana. Porque você faz 5 coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando isso aqui com você aqui agora e talvez você esteja aqui, ó, na live comigo fazendo trilhões de outras coisas ao mesmo tempo. Não tá errado, tá? Entende? Olha só, eu tô 8 horas da manhã de uma sexta-feira e a proposta é essa mesmo, que você vá ouvindo aqui o Papo Matinal, de repente dirigindo teu carro, chegando no teu trabalho, né? Um fonezinho de ouvido aqui no ônibus, no metrô. Tá ok, cara, tá tudo bem você fazer isso. O problema não é esse. O problema é quando você tá ouvindo essa live aqui, lendo um livro, entendeu? Ou às vezes fazendo trilhões de outras coisas ao mesmo tempo. Ou quando você chega na tua casa e vai tomar um café da manhã com a tua família, tu liga a televisão, ou liga o rádio, ou pega o celular e fica ali, ó, rolando rios, vendo 300 assuntos ao mesmo tempo, e teu filho querendo te contar uma história da escola, tá entendendo? Ou tua esposa querendo conversar um pouco com você, trocar um olhar. Você está entediado com essas coisas agora, tá entendendo, na tua vida. Por quê? Porque tu fez da tua vida um Tetris. É um Tetris no tempo, é um Tetris no espaço, é um tempo na qualidade, é um Tetris na quantidade. É tudo. Tem que viver perfeitamente. Aí sabe o que acontece com a tua vida? Sabe o que acontece com a tua vida? Acontece o seguinte. Dá uma coisinha errada. Né? Uma coisinha errada. Pronto. Pronto. Surgiu alguma coisinha que estava no teu roteiro e teu personagem não cumpriu. O que acontece? Você fica irritado. Ah, meu Deus. Tu fica puto, tu briga com todo mundo. Cara, isso tá lá na teoria lá das 3 pessoas, tá? O teu apetite irascível fica excitado quando vê aquilo ali. Por quê? O roteirista não cumpriu, o personagem não cumpriu o roteiro. E aí o teu crítico olha para aquilo e diz assim, ó, injusto. Tinha que ter dado tempo, eu programei isso, pô. Aí tu fica uma pessoa raivosa. Tu distrata as pessoas que convivem com você, tu distrata as pessoas que te amam. Tá entendendo? Meus amigos, olha só, é maravilhoso vocês estarem comigo aqui, ó, na live. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O Israel tá colocando aqui, né? Nós somos grandes traidores da nossa personalidade. É verdade. A gente trai a nossa personalidade. E é maravilhoso vocês estarem aqui comigo hoje, todos os dias aqui, 7h30 da manhã, Papo Matinal, para vocês levarem essa meditação pro dia de vocês. Maravilhoso, eu fico muito feliz. Mas isso precisa fazer sentido na rotina de vocês. Se isso aqui também for mais uma tarefa que vocês estão aí se atopetando, é melhor não estar aqui. Tá entendendo? Não, é melhor não estar aqui, de verdade. Mas se isso aqui faz parte da rotina de vocês, faz parte da meditação de vocês, cara, maravilha. Use isso aqui, demore nisso aqui. Faz que nem o nosso amigo Rafael aqui, ó, vai lá, volta nas lives anteriores, maratona, compartilha, divide com outras pessoas. Faça crescer a nossa comunidade aqui. Tá junto. Divide isso aqui com alguém, tá entendendo? Divide. Isso é muito importante. Tá bom? Muito importante. Me perdoem aqui a exaltação, mas é porque tem hora que a gente fala com o coração na mão mesmo, apertando, porque a gente vê a angústia, sobretudo a gente que atende pessoas, né, cara, que vê os dramas chegarem aqui, vê família se destruindo, vê pessoas brigando com o pai, brigando com mãe, perdendo emprego, sabe, ficando doente. A gente fica muito preocupado e a gente quer poder ajudar as pessoas nesse sentido. E do mais é o seguinte também, né, sejam humildes. Concedam a vocês a oportunidade de trabalhar essas coisas de uma forma mais particular, né? As terapias existem para isso. Lembrem o seguinte, a live que eu faço aqui, ela não substitui uma terapia para você, se para você é necessário. Se é necessário para você uma terapia, busque terapia, cara. Busque terapia, busque o 1 a 1 na conversa, né? Busque uma pessoa
que às vezes é melhor do que você. Eu gosto de falar essa palavra, porque é verdade mesmo. A gente tem um conceito na nossa cabeça, tipo assim, ninguém é melhor do que ninguém. Indignidade ninguém é melhor mesmo, entendeu? Indignidade ninguém é melhor mesmo. As pessoas, elas têm a mesma dignidade diante de Deus. Eu sei disso. Mas nós precisamos reconhecer na vida que existem pessoas melhores do que nós, né? Em vários momentos da minha vida, eu precisei olhar para pessoas e falar assim, fulano é melhor do que eu, cara. Fulano é melhor do que eu. É uma pessoa melhor do que eu. Eu preciso aprender com ele. Deixa eu sentar aqui e deixa eu parar de falar e deixa eu aguçar meus ouvidos. Eu fiz isso com vários mestres na minha vida. Eu fiz isso lá no iniciozinho com o padre Paulo Ricardo. Eu fiz isso depois lá com o professor Olavo de Carvalho. Eu fiz isso com o professor Tiago Andrade. Eu fiz isso com o doutor Italo Marcílio. Eu fiz isso com o professor Diego Reis, né? E olha só, cara, para algumas dessas pessoas é difícil. O professor Diego Reis é meu amigo de infância, tá entendendo? Quando a gente estava no Colégio Naval, eu era ministro de Eucaristia. Eu várias vezes, lá fazia homilia, fazia palestra, ele lá sentado ouvindo, né? Sentado ouvindo. Não que ele precisasse disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós fomos criados juntos ali, mas em algum momento eu precisei olhar para ele e falar assim, cara, eu tô diante de alguém aqui que é melhor que eu, cara. Que tem coisas que eu não tenho. Então vai lá, seja humilde, senta e ouve, porra. Aprende. Se deixa temperar daquilo. Sai dessa vida ativa, né, de contemplação, de ação, e se permita a contemplação. Sai da ação e entra um pouco na passividade. Receber é tão importante quanto agir. Tá bom, meus amigos? Eu fiquei devendo para vocês aqui explicar para vocês como que acontece a depressão em consequência dessa ansiedade. Mas isso fica assunto para outra live, que tem muito tempo. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, tá? A minha continência demorada aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Se Deus quiser, amanhã a gente faz um papo matinal rapidinho também. E não se esqueçam, semana que vem, nosso papo matinal com convidados. Cara, não percam isso. Eu não sei se eu vou deixar gravada, tá? Eu quero você ao vivo aqui comigo. Compartilha isso, eu vou trazer muita gente boa aqui, tá bom? Muita gente boa. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.